como o investimento em educação e cultura podem levar um país em ruínas a uma das maiores economias do mundo. Por meio de dramas, da culinária e do principal, a música, a Coreia do Sul vem ganhando cada vez mais espaço no cenário mercadológico mundial. Usando uma estratégia já adotada pelos Estados Unidos, a Coreia vem chegando ao seu objetivo de expandir sua cultura para o mundo todo. A música sul-coreana era inicialmente bem tradicional. Com a chegada da década de 90, começou a receber influência de ritmos ocidentais, como pop, rap, reggae, entre outros, e até mesmo aderiu ao uso de trechos em inglês nas letras de músicas. E assim nasceu o K-pop. O impacto do primeiro grupo de K-pop em 1992 foi tão grande no país que rapidamente outras pessoas influentes no ramo quiseram criar suas agências e seus próprios grupos. Cada década teve sua importância no cenário do K-pop. Nos anos 90 foi quando surgiu os pioneiros do gênero, importantes para a expansão dentro da Coreia, que passava por uma crise financeira. O ritmo foi um refúgio para muitos e se popularizou rapidamente. Também foi quando surgiu a Big Three, que são as maiores empresas do ramo do entretenimento até hoje. Na década de 2000, a expansão do mesmo para países asiáticos foi grande, com destaque para o Japão, e tendo artistas como Boa, TVXQ e Sony HD. E por fim, a década de 2010. Foi essencial para o reconhecimento em escala mundial, tendo a explosão de Gangnam Style do artista Psy como o maior viral mundial, atingindo 1 bilhão de visualizações, e o mega sucesso do grupo BTS. Com o impacto enorme do K-pop, movimentando milhões a trilhões de dólares, o governo sul-coreano passou a investir cada vez mais na promoção do ritmo. Mas como o uso do conhecido soft power foi importante para gerar interesse na cultura e turismo do país, e até mesmo auxiliar em questões políticas. O soft power é um termo que foi desenvolvido no meio político, para explicar a influência que um país exerce por meios culturais e ideológicos. Um dos maiores exemplos da utilização dessa estratégia é a forma como os Estados Unidos vem desde muito tempo se utilizando da Disney para espalhar seu modo de vida a outros países do mundo. Tem uma definição que chama isso, né, esse investimento de cultura que um determinado país faz, que é o soft power, que é quando você consegue influenciar outras nações, influenciar o mundo em si, para o seu próprio benefício através da sua cultura. Então isso é o soft power. Você tem várias formas, né, de poder, pode ser físico, de dinheiro, enfim, e tem esse poder de cultura. A Hallyu, como é chamada a onda coreana que invadiu o mundo, foi a maneira que a Coreia do Sul encontrou para se utilizar dessa estratégia, sendo o K-pop um dos seus maiores produtos. É um processo que acontece desde os anos 90 lá na Coreia, que é o país utilizando parte da sua cultura, não somente o K-pop, como também doramas, que são as novelas que eles fazem, a sua culinária, como um produto de exportação. Então a Coreia percebeu que poderia também lucrar com isso e começou a exportar para outros países, começou a fazer com que eles tivessem, os artistas do K-pop, por exemplo, tivessem promoções nesses países, lançassem até músicas em outros idiomas, como por exemplo o japonês. Isso foi um processo muito contínuo, começou crescendo bastante e eu sinto que dá um efeito muito bom. O governo sul-coreano vem visualizando diversas formas de divulgar seus produtos culturais desde a década de 90, quando o Ministério da Cultura começou a receber mais investimentos e modernizar seus programas. Com a Hallyu, estrangeiros passam a ter chance de conhecer seus itens de maquiagem, músicas e dramas. As plataformas digitais ajudam na divulgação desses produtos em escala mundial, implicando também, por consequência, diretamente no turismo do país. Então acaba que eles tiram proveito disso, da Hallyu, de usar a imagem dos ídolos deles e mostrar, tipo, olha como o nosso país é lindo, olha o BTS te convidando para vir para a Coreia, olha o EXO mostrando todas as coisas que você pode fazer na Coreia, olha o Mamamoo sendo feliz aqui na Coreia. Então, com certeza, eles não divulgam apenas venha para o nosso país, porque o nosso país é bonito,
mas sim, venha para o nosso país, porque você vai ter várias oportunidades de experienciar o K-pop aqui. Então, com certeza, o K-pop se tornou um artifício muito grande para a divulgação da Coreia, realmente colocar a Coreia na rota de turismo das pessoas. Além disso tudo, o mais interessante é como se dá o uso de sua música em relação à sua vizinha, a Coreia do Norte. Os países se mantêm uma relação delicada, mas a Coreia do Norte permitiu em 2018 que vários artistas sul-coreanos fizessem shows em suas terras, com uma plateia selecionada. Mais uma vez, de acordo com o Instituto Hyundai, só o BTS em 2018 gerou uma receita de mais de 3 bilhões de dólares para o país. E mais de 1 bilhão de dólares foram apenas em exportação de roupas, cosméticos ou produtos alimentares que tiveram a imagem relacionada ao grupo. E esse lucro só tende a aumentar. Resumindo, o K-pop gera emprego, turismo e um maior interesse do exterior pelo país. Eu cheguei na Coreia em 2014, mais ou menos, e obviamente naquela época já tinha muita gente que vinha pra Coreia fazer turismo por causa do K-pop, por causa de dramas, né? Por causa dessa parte da Hallyu mais popular. Só que eu acho que teve um crescimento muito maior nos últimos 2 anos, mais ou menos, porque teve uma mudança de dinâmica muito grande nas redes sociais. Eu vou uns 2, 3 anos. A gente vê o K-pop sendo divulgado de uma forma muito mais orgânica. Então eu acredito que isso ajuda bastante atualmente vir para a Coreia ser uma coisa mais acessível, porque muito mais pessoas estão de olho nisso como um sonho, né? Uma oportunidade que eles querem alcançar. E no Brasil, o que será que mudou? O K-pop só chegou no boom do BTS? O grupo de fãs do gênero no Brasil entre os anos de 2000 até 2012 era um nicho bem pequeno. Mas não quer dizer que não houve passagem de artistas no país, e algumas tentativas do K-pop se inserir no nosso mercado. A empresa Cube Entertainment, por exemplo, trouxe todos os seus artistas em 2011 para um show único em São Paulo, e disponibilizou junto à Livraria Saraiva um CD dos melhores hits de seus artistas, sendo a primeira e única vez que CDs de K-pop foram produzidos e vendidos em uma loja de grande porte no Brasil. O que gerou mais curiosidade para os fãs brasileiros veio, no entanto, no ano seguinte, o viral Gangnam Style. O fenômeno foi transmitido inclusive em TV aberta e contagiou diversas pessoas ao redor do país. Hoje, o fenômeno já tem outros nomes, BTS e Blackpink. Ambos estão sempre presentes nos charts diários do Spotify brasileiro desde 2017. E em 2 anos geraram mais de 19 milhões de streams, tendo um crescimento de popularidade de mais de 400% no país. Eu acredito que o K-pop não só influenciou o mercado brasileiro, mas ele também influenciou o mercado mundial inteiro, né? Hoje, se você for nos top 50 ali do Spotify ou do iTunes, você sempre vai ver pelo menos um ou outro grupo de K-pop tocando entre os mais pedidos. Vai ver sempre um vídeo de um grupo de K-pop em mais alto ali no YouTube. Então, influenciou bastante. Com esse crescimento notável, podemos observar também um grande aumento de lojas virtuais e físicas, produtores de eventos de cultura coreana e caravanas para shows do gênero. A gente faz o Hallyu Rio desde 2015, né? Na sua primeira edição, até hoje, na 4ª edição, se não me engano, que está acontecendo agora em 2020. A gente começou com um evento para 500 pessoas, hoje em dia a gente já está batendo a marca aí de 1.000 pessoas pro evento, então a gente consegue ver aí que dobrou o número de participantes nesse evento, mesmo não sendo um evento assim extraordinário, gente. É um evento que eu sou muito orgulhoso de fazer, mas a gente ainda está crescendo muito em questão de investimento, patrocínio, e tudo isso são coisas que estão surgindo agora, exatamente porque o K-pop e a cultura coreana estão se tornando um assunto mais popular e que as empresas estão interessadas em investir, né, em estar ali perto. Mas quais fatores ajudaram para que o ritmo tivesse tamanho crescimento? Eu acredito que essa é a melhor explicação que a gente pode ter para a frase música é uma linguagem universal,
Porque eu creio que o K-pop terminou se difundindo tanto assim em vários locais do mundo, justamente porque ele entrega muito mais do que uma simples experiência sonora. Ele também está muito atrelado ao visual, então a gente vê aqueles integrantes dos grupos dançando, a gente vê clipes muito bem produzidos, vê apresentações direto, e também uma coisa que eu acho que é muito legal do K-pop é que ele termina prezando muito por uma grande conexão formada entre o fã e o artista, porque eles fazem lives todos os dias, a gente tem fan meetings, fan signs, então são muitas atividades que terminam estimulando muito esse contato. Eu acho que é a diferença de geração. A minha geração, ela é marcada por pessoas um pouco mais abertas ao ver coisas diferentes, mas que são muito suscetíveis ao que vem de fora. Digo assim, a gente pega ondas, né? A gente pegou Harlem Shake, a gente pegou Gangnam Style, a gente pegou a época do Restart. Cada fase foi uma coisa. E a geração de hoje, que eu falo por experiência como lojista, que eu vejo no meu público consumidor, é que as pessoas mais novas do que eu são muito mais abertas ao diferente. Elas são muito mais engajadas a ouvir uma música em outro idioma, a querer entender aquele idioma, a cantar aquele idioma, e fazem com excelência. Podemos começar com a diferença entre o pop ocidental e o K-pop, que não fica só no ritmo e letras, mas também na forma que são gerenciados. O período de trainee, que é o treinamento e aperfeiçoamento dos artistas, não ocorre para os artistas ocidentais em suas gravadoras. As agências de K-pop investem milhões no futuro dos idols. Eles fazem seus artistas aprenderem danças, técnicas vocais e até mesmo formas de se portar em frente às câmeras. Eu acho que foi a mesma coisa que foi o que me atraiu, né? As superproduções, os cantores dançarem coreografias muito difíceis, isso sim foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque os cantores de pop ocidentais não dançam, claro, eles também dançam, mas não é a mesma coisa do K-pop. Não são coreografias tão elaboradas, eles não têm o hábito de dançar a música inteira, não dançam muito em shows, né, coreografados. Tem mais bailarinos, aí fazem uns passos ou outros, mas não é a mesma coisa do K-pop. O K-pop tem essa coisa da coreografia muito mais presente do que o Ocidente. Eu acho que isso chamou muita atenção de muita gente. Os grupos são formados estrategicamente e com pessoas inicialmente desconhecidas, sendo uma fórmula diferente em comparação ao Ocidente. Geralmente, os grupos ou bandas daqui são formadas por amigos, irmãos ou conhecidos. Outra diferença pode ser vista nos lançamentos em massa e promoções das músicas coreanas. Primeiro, o K-pop é bem mais diverso, misturando vários estilos em apenas uma música. Faz também mais lançamentos. Os artistas têm novas músicas todo ano, enquanto cantores ocidentais podem ficar anos sem terem alguma novidade. E nesse tempo em atos, pode ocorrer um distanciamento entre os fãs e o artista. Apesar de grande crescimento do K-pop, os fãs continuam a escutar o pop americano. Eu vejo muito esforço no K-pop ao invés do pop. O pop, ele geralmente lança pouquíssimas músicas entre um ano para outro, e músicas, tipo, lança uma música agora e depois há 2 anos depois. E clipes, eles só lançam clipes de músicas dos álbuns que eles já têm, músicas antigas. Então, não vejo tanto esforço no pop. Já o K-pop, todo semestre tem álbum novo com músicas novas, e não é só uma música. Eles podem até fazer uma música com um MV, um clipe, mas sempre tem álbum completo ou mini álbum, que é muita música, e isso atrai muito mais fãs, porque muita coisa nova, você vai lá e vai querer aprender aquilo. Quando falamos de promoções, as do K-pop são mais completas, contando com showcases, apresentando o novo álbum para os fãs, fan meetings e fansigns, e a presença dos artistas em programas de rádio e TV, gerando um vínculo maior com seus seguidores e fixando seu single em quem assiste aos programas. A
Aqui na Coreia, quando um grupo, um cantor faz um comeback, ou até quando eles estreiam, em 7 dias da semana vão ter pelo menos uns 6 programas musicais que eles podem fazer a sua aparição e promover a sua música. Além disso, os grupos, principalmente, eles fazem muitas atividades paralelas, como fansigns, fan meetings, eventos para encontrar com os fãs. E principalmente nessa época de primavera e verão, tem muito festival, assim, seja gratuito ou alguns festivais pagos, mas tem muitas oportunidades de ir para lugares onde você pode ver o seu grupo apresentando, conhecer novos grupos. Tem os gaiôs do final do ano também, que as 4 maiores emissoras de televisão fazem aquela super apresentação de final de ano com mais grupos ainda. Então, eu acho que aqui tem uma movimentação muito maior para pro artista realmente divulgar o trabalho dele. Eu não consigo imaginar assim, tipo, quando a Anitta lança uma música nova, quantas vezes as pessoas conseguem ver aquela música sendo apresentada se não for num festival muito grande ou no próprio show dela. E também na internet, os canais das emissoras, né, os canais do YouTube das emissoras fazem muito conteúdo extra, então não fica preso só à divulgação na Coreia do Sul domesticamente, mas os fãs internacionais agora também conseguem ter acesso a esse conteúdo e ver muita coisa no YouTube, no VLive, no Twitter. Então eu acho que a Coreia valoriza muito mais a divulgação do artista em si, não só por valorizar, mas porque a gente sabe que isso é o que gera engajamento e interatividade e acaba dando mais visibilidade não só para os artistas, mas para a emissora, né, para parte maior das coisas. Os shows são igualmente muito bem produzidos, não tendo foco apenas no cantor, mas também nos cenários e nos efeitos especiais. Com exceção de alguns artistas ocidentais, a maioria dos shows de pop ocidental tem o palco bem mais vazio. Eu já fui para 2 shows, o do BTS, que aconteceu no Allianz Parque em São Paulo, e o do Cardi, que ocorreu em Recife. Eu não fui para muitos shows na minha vida, mas o que eu acho que eu percebo que é uma diferença muito gritante, pelo que eu vejo na internet mesmo, é que eles têm, pelo menos no show do BTS, isso é uma coisa que eu percebi, uma preocupação de fazer um grande espetáculo independentemente do país onde estejam. Porque raramente a gente vê um artista internacional quando vem fazer uma turnê, chega a parte aqui no Brasil, eles levando toda a estrutura do palco. A gente vê uma coisa grandiosa no país de origem deles, na Europa, por exemplo, em outros países, mas quando chega aqui no Brasil a gente vê eles performando num palco comum mesmo, não levam toda a estrutura. Já no show do BTS eu fiquei muito surpreso, porque era tudo numa qualidade impecável. Eles quiseram trazer uma produção gigantesca em todos os países que a turnê passou, então eu fiquei muito feliz com isso. Fora também a energia contagiante que tinha do pessoal de K-pop, todo mundo cantando as músicas da melhor maneira possível, cantando toda a letra praticamente, e eu me senti muito contagiado por isso, fiquei muito feliz e terminou sendo um dos melhores dias da minha vida, e eu nunca vou esquecer muito desse momento. Além das diferenças entre o pop e o K-pop, ocorreram também mudanças entre os antigos lançamentos do pop coreano para os atuais, que passou a ter letras mais focadas em saúde mental, amor próprio, temas sociais, entre outros, fazendo com que seu público se sinta ainda mais conectado com o que é abordado pelos artistas. Hoje em dia tem um pouquinho mais de crítica às letras da música, sabe? Não é mais tanto aquela questão na caixinha assim, de um amor romântico, enfim. Hoje nós temos vários exemplos de crítica social, principalmente a forma de educação lá na Coreia, que é muito rígida. Mais essa questão de você correr atrás dos seus sonhos, enfim, é uma forma bem inspiradora. Tanto é que o BTS, ele agora é embaixador da Unicef, né? E isso não veio à toa. As músicas que eles estão trabalhando para isso realmente para incentivar as pessoas a se amarem, né? Então tem todo esse cuidado aí. Apesar de o K-pop ser uma forma de entretenimento, ele também influencia na vida de seus fãs de várias maneiras, tanto no lado pessoal como na vida profissional. Comecei a ter um canal de K-pop por diversão. Eu gostava muito de K-pop e queria saber se outras pessoas também gostavam, porque não era algo muito grande aqui no Brasil. Então eu queria saber se outras pessoas gostavam. Ninguém ao meu redor sabia o que era isso. Então aí eu comecei em 2016
a trabalhar com K-pop e fazer vídeos sobre isso. Daí então o K-pop foi crescendo muito, crescendo bastante. E agora em 2020 eu só trabalho com o YouTube. O K-pop, de certa forma, serve como refúgio emocional para muitas pessoas. Muitas de suas letras servem de apoio para aqueles que estão passando por momentos difíceis e ajudam para que se sintam representados naquilo que leem. Além disso, por meio dele, muitos conhecem novas pessoas, criando uma sensação de pertencimento a um grupo de pessoas que pensam e sentem de forma parecida. Quando eu conheci o K-pop, aqui no Rio de Janeiro, isso não era muito comum ainda, não era muito falado. E aí eu queria encontrar espaços onde eu pudesse conhecer pessoas, encontrar conteúdo daquilo que eu gostava, ir em local que eu conseguia me divertir, algo do tipo. E aqui no Rio de Janeiro a gente não tinha. Era um ou outro, assim, era uma coisa muito rara. E aí eu passei a ver que eu tinha alguns outros amigos que também gostavam de K-pop e que a gente tinha internet aí ao nosso acesso. Então eu comecei a promover alguns encontros de fãs. Basicamente eu criava um evento público no Facebook, convidava pessoas que eu sabia que gostavam de K-pop e moravam no meu estado e convidava elas a convidarem outros amigos que elas conhecessem e divulgar. Acabou que assim eu consegui fazer um evento chamado Encontro K-pop, Rio de Janeiro, e aí literalmente a intenção era socializar. A gente encontrava um pessoal ali numa praça pública, algum local público, com uma caixinha de som, ficava tocando música. Como eu falei dessa questão das coreografias, então assim, muita gente sabia coreografias diferentes, era divertido, então tendo uma caixinha de som, a gente estava se divertindo, que a gente dançava ali o dia todo, gastava energia e trocava ideia e fazia essa comunidade crescer. Além disso, muitos fãs administram fanbases de apoio aos seus ídolos e os acompanham em diversas redes sociais. Muitos deles acabam inclusive adquirindo novos conhecimentos que podem utilizar até mesmo em suas vidas profissionais. Trabalhar na rádio fez com que eu pudesse desenvolver um pouco mais esse lado de edição de vídeo, edição de áudio, criação de podcast, edição de foto, de artes, e também me ajudou bastante a me comunicar. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas graças à rádio, assim, eu consegui falar um pouco mais, consegui me comunicar um pouco melhor com os outros, e é algo que dá para levar para a vida profissional, independente de onde quer que eu trabalhe, mas também muito para a vida pessoal. Trabalhar na fanbase ajuda muito na questão do idioma, principalmente, porque a gente está em contato com inglês, até com coreano também. Então, todo o tempo é muita informação que você está trabalhando ali. É uma forma de praticar, na verdade. Então, você pratica bastante o idioma e aprende outras coisas também, como a mexer num programa de legendas ou a entender um pouquinho de HTML também, enfim, uma coisa mais de internet, assim. Eu assistia bastante DVDs do BTS para poder colocar no meu canal. Então eu aprendi absurdamente muito inglês e coreano enquanto eu assistia os vídeos, porque tinha vídeos que não tinham legenda e outros que, quando tinham legenda, eram em inglês. Ou seja, eu sempre ia no Google Tradutor ou então pesquisava em algum site, dicionário, o que significava aquela palavra. Agora, na vida profissional, para ser YouTube, você precisa aprender a editar vídeos. Então eu busquei e aprendi a editar vídeo. E como eu sou designer, isso me ajuda bastante com freela, com bastante coisa da faculdade também. Trabalhos da faculdade ajudam muito. Com o aumento da popularidade do K-pop, o público tende a criar um interesse em consumir outros produtos sul-coreanos. Esse interesse começa com o uso da imagem dos idols, como por exemplo, a presença deles atuando em dramas ou cantando suas aberturas. Também há a procura de produtos de culinária, quando algum idol é visto consumindo um alimento em lives ou sendo o rosto da marca. O mesmo ocorre com produtos de beleza e de consumo em geral. Um exemplo foi quando um membro do BTS, Jungkook, mencionou a marca de amaciantes que usava em uma rede social, e por consequência, 2 meses de volume de vendas da mesma se esgotaram dentro do país em um dia. A mesma também se esgotou em diversos outros países rapidamente. Eu tenho uma amiga que ela comprou o Kang Daniel, que era do Ana One, hoje em dia é solista,
ele foi garoto propaganda da Calvin Klein, quando a Calvin Klein fez 50 anos. Isso foi ano passado, 2019. E ela comprou o body da Calvin Klein 50, só porque o Daniel fazia propaganda. Tipo, o Daniel não usa o body, mas o Daniel era o garoto propaganda. E ela comprou o body da Calvin Klein só por causa disso. Quando falamos de turismo, em 2018, o Instituto Hyundai afirmou que 1 a cada 13 turistas citou o BTS como motivo de viagem para o país. E o turismo triplicou nos últimos 15 anos, em grande parte por causa do K-pop. Como mostra também essa pesquisa feita pela nossa equipe nas redes sociais. O governo também incentiva visitas a bairros onde se localizam as agências de K-pop. Nesses últimos anos, já foi comprovado por pesquisas, né? Saiu até num site aqui do Brasil, dizendo que o número de pessoas interessadas em viajar para a Coreia e o número de pessoas que viajaram para a Coreia ultimamente triplicou. Tanto na questão do mundo todo, tanto a questão de brasileiros. Ou seja, o número de brasileiros na Coreia triplicou perante os últimos anos. Isso foi totalmente por culpa do K-pop e também das novelas e os dramas coreanos. E inclusive eu lembro que tem um programa de intercâmbio, algum tipo de divulgação para conhecer, se não me engano eram divulgações das próprias cidades, né, aquelas propagandas turísticas que eles usavam, contratavam cantores de K-pop muito famosos para eles fazer esse convite, né, como se eles faziam meio que um vídeo promocional, né, um comercial, onde um desses cantores estava apresentando comida, lugares ali populares, turísticos, daquela cidade ou daquela região e meio que fazendo um convite para as pessoas visitarem, conhecerem ali. Isso foi uma estratégia muito inteligente deles, muito boa e que a gente viu aí em resultados como triplicou o número de pessoas lá viajando. Por último, há um crescimento de interesse no aprendizado da língua sul-coreana, que é em grande parte consequência de fãs que desejam ter uma conexão mais direta com os artistas coreanos. Eu acredito que é a curiosidade que o gênero coreano me despertou. Porque letras em português eu entendo o que eu tô cantando. Então pra mim tá tudo certo. Letras em inglês eu também entendo o que eu tô cantando. Mas letras em coreano eu não entendo. E aí eu fico, preciso saber o que é isso. Preciso entender e compreender mais. Com o aumento significativo da aquisição de produtos, streams e visualizações do K-pop no Brasil, existe ainda a possibilidade de um maior crescimento do gênero em terras brasileiras. Por meio da internet, o contato com seus produtos se facilita, e os fãs brasileiros têm mais oportunidade de conhecer a fundo qualquer artista do gênero. Eu apoio meus artistas favoritos dando streaming em música, visualização no YouTube, streaming no Spotify, porque são as plataformas que a gente tem aqui no Ocidente. Se eu pudesse dar nas plataformas asiáticas, eu daria, mas não é muito possível porque a gente precisa de um número coreano para poder fazer inscrição nelas, então eu não tenho como fazer, então eu faço nas plataformas que eu tenho disponível aqui. E quando eu posso, tipo, uma coisa que eu fiz recentemente, o AB6 vai fazer comeback, que é um grupo que eu sou fã. As fanbases coreanas, elas abrem um PayPal ou disponibilizam uma conta bancária para que fãs que não tem como comprar a música lá nas plataformas da Coreia doem dinheiro, porque aí elas compram e ajuda nas vendas digitais deles. Então eu fiz isso recentemente, eu doei $5 para a fanbase coreana do AB6 para poder ajudar na compra de digitais deles. As plataformas digitais de música e as redes sociais colaboram muito na viralização e na criação de um vínculo mais forte entre o artista e seus fãs. Enquanto a aparição mais frequente do K-pop na TV brasileira também ajuda na divulgação. Eu acho importante dar amor e carinho para quem a gente admira. Assim, eu acho que ser fã é você admirar uma pessoa. E quando você admira, você também tem que dar amor e carinho, porque é uma coisa preciosa. Então, eu faço o que tá assim, no meu alcance. Sou aquela fã que tô dando lá aquele apoio, sabe? Quando tem que ser dado. Sou aquela fã que quando posso ver live eu vejo. Enfim, é isso. No entanto, apesar de todo esse potencial, o ritmo ainda é muito subestimado por alguns tipos de público.
tem uma parte do Brasil que não entende as pessoas gostarem disso. E aí até parte pro lado meio xenofóbico e tudo mais. E na época que eu conheci o K-pop era um troço assim bem pequenininho. Assim, eram poucos K-popers, digamos assim. Então, ainda mais lá na Coreia já era estourado, mas aqui no Brasil existiam muitas poucas pessoas que conheciam esse movimento, que gostavam. Então, assim, a gente, eu pelo menos, o grupo que veio da minha época, pensava, né, que quando aumentasse, quando fosse essa expansão, essa explosão que está tendo hoje em dia, não seria dessa forma, seria de uma forma mais assim, que o Brasil entendesse e aceitasse e abraçasse, mas não foi bem assim, né? A realidade foi outra, obviamente, justamente, foi o que eu falei, muitas K-popers acabaram não ajudando com essa expansão maior, né, não aceitar, e também porque existe realmente muita gente que é xenofóbica, que, assim, fala em asiático, já vem aqueles estereótipos, né, como posso dizer, infelizmente. Mas é um movimento muito bom, que deveria ser mais, assim, respeitado, sabe? Só respeitado já é importante, sabe? Se você não gosta, tudo bem. É normal você dar sua opinião e dizer, eu não gosto. Agora, outra coisa é você ultrapassar o limite e chegar e falar uma coisa, sabe, errada. Falar coisas, assim, bem preconceituosas. O Brasil, por ainda ser muito conectado à cultura norte-americana e consumir muito de seus filmes e músicas, mostra resistência a qualquer tipo de produto cultural que seja um pouco diferente dos moldes estabelecidos pelos Estados Unidos. A cultura pop americana ela ainda é muito predominante e a galera aceita com muito mais facilidade, talvez por causa dessa soberania americana, né? Não só no Brasil, mas no mundo em geral. Existe essa soberania americana, então a galera realmente aceita mais o que é americano ou o que é europeu, britânico, também a música britânica também ela tem muita força, como Little Mix, por exemplo, o próprio One Direction e os meninos do One Direction, que também são britânicos e fizeram muito sucesso, fazem ainda, né? O One Direction, mesmo separado, mesmo em hiatos, ainda é uma tendência. Então existe sim uma certa resistência e xenofobia. Xenofobia também ocorre muito, mas eu acredito que isso vem diminuindo bastante com o passar dos anos. O BTS e o Blackpink, eles conseguiram eles conseguiram conquistar uma galera e estão conseguindo diminuir um pouco essa resistência, e eles diminuindo essa resistência fica mais fácil para outros grupos também passarem por ela. Então existe essa resistência aqui no Brasil sim, mas ela vem diminuindo cada vez mais. Eu acho que a galera da minha idade, que tem 20, eu vou fazer 24, tô ficando velha, mas a galera da minha idade que é um pouco mais resistente, a minha faixa etária. A galera mais nova que tá vindo aí, 13, 14, 15 anos, eles já vão vir totalmente diferentes da gente. Eles já vão vir com muito menos resistência e aceitando muito mais. Então, a tendência mesmo, por ter essa galera mais jovem agora, né, por ser tendência entre eles, eu acredito que daqui a alguns anos isso já não vai ser um problema uma coisa tão ocorrente. Já as empresas que trazem shows e eventos para o Brasil, em geral não investem em K-pop no país, por subestimar o sucesso e a quantidade de fãs para comparecer a eventos e shows. Aqui em Pernambuco a gente tem muito o Festival da Coreia, que é um evento que acontece uma vez por ano em Recife, e na minha região, aqui na minha cidade propriamente dita, Caruaru, tem um shopping que no início desse ano, por exemplo, eles fizeram um mês inteiramente dedicado ao K-pop. Então eles reservaram um local lá do shopping e várias pessoas iam performar, iam fazer cover de algumas músicas que gostavam muito de K-pop, e também tinham algumas brincadeiras. Então tá crescendo muito aqui o número de eventos. Isso é muito legal porque você termina conhecendo novas pessoas. Mesmo com o aumento da procura e tendo um grande público no show do BTS, tendo sido 84 mil pessoas no total de 2 dias,
Muitas empresas têm medo de trazer outros artistas e não ter retorno financeiro satisfatório. Mas o que causa esse medo? O Brasil é um país muito grande, o que faz com que muitas empresas fiquem com receio de não conseguir um público suficiente em mais de um estado. Portanto, os shows acabam sendo em grande maioria somente São Paulo, o que pode acabar não dando o retorno esperado para que haja lucro, o que nem sempre se mostra verdade, como mostra a nossa pesquisa feita nas redes sociais. Eu acho que não somente com o K-pop, mas também com qualquer estilo internacional, terminam menosprezando muito a nossa região, e eu creio que isso se deve muito a uma estigmatização que fazem de que o pessoal aqui só escuta sertanejo, só escuta forró, sendo que não é muito bem assim. O K-pop, por exemplo, já é um nicho que está crescendo muito aqui na nossa região, tem várias pessoas que curtem muito esse estilo de música, e a gente já teve alguns shows, inclusive. O que eu acho é que tem que ter um investimento maior e entender quais são os artistas que fazem mais sucesso, porque não adianta você pegar um artista de pequeno porte pensando que somente porque é K-pop vai conseguir fazer sucesso, vai conseguir lotar uma casa de shows aqui em Recife, aqui na Bahia, por exemplo, no Nordeste no geral, em qualquer estado do Brasil, para falar a verdade. Então tem que ter uma pesquisa muito bem feita para você entender quais os artistas que devem ser levados para aqui. Além disso, o público do K-pop tem muitos fãs menores de idade, o que cria ainda mais resistência por parte das produtoras, que entende que eles não vão ter renda própria para bancar os ingressos, nem para poder viajar para outro estado para assistir os shows. No entanto, mais uma vez isso não se reflete completamente na realidade, quando analisamos alguns resultados de pesquisas. Tendo tudo isso em conta, conseguimos observar que a Coreia realmente vem conseguindo influenciar o mundo cada vez mais com a sua cultura. E isso só tende a crescer mais com os anos. Como será que o K-pop, um dos seus maiores representantes, estará daqui a alguns anos? Só nos resta acompanhar para saber quantas mais fronteiras essa grande indústria irá quebrar. 영화나 드라마에 삼아 나올 줄 알았던 이런 일이 나에게도 hey! 너 때문에 난 이도 울었다는 그 가사 이해 못했다가 이젠 이해할 수 있어 아주 귀로 시작해 올라가 솟아난 감정 폭주 블라라라 주체 못해 네 앞에서 난 어머나 블라라라 I'm talking about love I'm talking about love 떨어져 있어도 믿어 우린 thinking about us I'm talking about love I'm talking about love 나는 정말 내게 미친 걸까